Então, para a primeira palestra da tarde, aqui na Sala 1, teremos a formação do contrato e proibição de discriminação, que será, então, presidido por Juliana Amaral, advogada, possui experiência de mais de 20 anos no setor financeiro, securitário e ressecuritário, conselheira em seguradora especializada no ramo de danos e professora de seguro, garantia e sinistros na ANS. Gostaria de chamar a Juliana ao palco para, então, na sequência, conduzir os trabalhos com os nossos painelistas. André Tavares, professora Judite Martins Costa, Maria Inês de Oliveira Martins e Osni da Silva Filho. Obrigada e ótimo painel. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra dar início a este painel do IBDS, que vai tratar de um tema que, a meu ver, trata do núcleo do contrato de seguro e a sua função social, a formação do contrato e as fronteiras entre subscrição técnica e discriminação. Eu acredito que o debate de hoje é um dos mais desafiadores do nosso mercado, porque a Lei 15.040, em seu artigo 51, impõe critérios técnicos para a verificação da subscrição e, ao mesmo tempo, que esses critérios promovam a solidariedade e o desenvolvimento econômico e social, vedando práticas discriminatórias. Nesse sentido, isso nos obriga a refletir profundamente onde termina a função técnica da subscrição e qual é a sua fronteira com a distinção que é própria da subscrição de riscos na avaliação do dia a dia da prática da seguradora e onde tem início uma eventual injustiça decorrente de discriminação. E eu acho que é para essa reflexão temos conosco um grupo excepcional. Então, eu chamo ao palco o doutor André Tavares, advogado, sócio de Tavares Chacur, Miranda Advogados, professor de MBA Direito Securitário da Fundação Escola Nacional de Seguros, FUNENSEG. A nossa homenageada, a doutora Judite Martins Costa, livre docente doutora em Direito pela USP, presidente do Instituto Culturalista IEC, parecerista, consultora e árbitra associada ao IBDS. Também chama a nossa querida professora Maria Inês de Oliveira, professora de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, jurisconsulto no Brasil e em Portugal, associado ao IBDS, e o doutor Osni da Silva, que está chegando e também comprou... já que está aqui! Doutor Osni, muito prazer, professor da FGV, doutor pela USP, com estágios de pesquisa em Harvard e no Instituto Max Planck, árbitro e consultor. Então, eu já passo a palavra à doutora Judite, que vai iniciar a exposição dos trabalhos, declarando aberto o nosso painel. Muito obrigada e boa tarde. Eu cumprimento a todas, de modo muito especial, os meus companheiros aqui de painel, e já introduzo o tema que me traz aqui e que diz respeito à formação contratual. No capítulo voltado à formação contratual, a nova lei regra o como e o que deve conter a proposta. Como pode ser informada a aceitação, quais são os cuidados que cabem aos sujeitos que virão a ser partes, ainda não são, porque não há ainda contrato, quer sejam contratos de seguro formados por adesão a condições pré-estipuladas pela seguradora, como ocorre na quase generalidade dos casos, quer haja alguma negociação. A lei se ocupa também com elogiável minudência da disciplina informativa, e esse é um dos seus pontos altos, prevendo deveres informativos aos dois polos da relação contratual de seguro. A infração a dever informativo tem consequências distintas, quer se trate de uma infração dolosa ou de uma infração meramente culposa. Dessas regras todas que conformam esse capítulo, eu vou enfatizar as peculiaridades da disciplina informativa que acompanha o momento da formação contratual, formação e conclusão do contrato de seguro.
deixando já claro que os deveres informativos eles perpassam toda a relação, mas eu coloco a minha lente apenas no momento da formação do contrato. E vou deixar de falar da peça talvez mais importante da disciplina informativa, o questionário, que será muito mais bem exposto e analisado pela minha querida professora Maria Inês Viana de Oliveira Martins. Começo por acentuar o caráter instrumental da disciplina formativa, ou melhor, da disciplina informativa da fase formativa. Como nós sabemos, no comum dos casos, a fase formativa de um contrato seguro inicia com a prospecção, isto é, com o encontro de uma possível contraparte, em regra, pelo segurado ou estipulante, por meio de um corretor de seguro ou representante, eu coloco entre aspas representante, integrando essa etapa, por fim, o pedido de cotação. Prossegue esta fase com a negociação, então, ocorrendo a definição progressiva do conteúdo contratual e a subscrição do risco, sendo essa etapa muito fortemente marcada nos contratos que admitem certa margem de negociação, aqueles contratos de seguro que não se formam imediatamente por adesão. Depois, alcança a fase da apresentação da proposta, então, ocorrendo a definição progressiva do conteúdo contratual e a subscrição do risco. E alcança a apresentação da proposta ou oferta no sentido jurídico, que será avaliada, e só depois, então, teremos a aceitação, que tem como efeito o nascimento do contrato de seguro. Essa disciplina está enfeixada nos artigos 42 a 43 da lei. Segue-se, então, a apresentação pelas seguradoras, que já deverão estar pré-informadas, de uma cotação que contém definido o valor do prêmio, as condições potencialmente oferecidas pela seguradora, e, em certos casos, alguma avaliação da corretora que assessora o segurado a respeito do que lhe foi oferecido. Todas essas etapas são, nos seguros massificados, bastante comprimidas. É apenas nos seguros complexos, de grandes riscos, em que cada uma delas será bem demarcada. Tratando-se, como regra, de um contrato formado por adesão, a determinação unilateral do conteúdo do contrato gera o risco de quem o define imponha o conteúdo de modo a que possa haver um desequilíbrio excessivo em seu próprio favor, sendo, então, gerado um risco para um problema de assimetria informativa, quer por uma assimetria de poder negocial, quer pela simetria informativa propriamente dita, quer pela conjugação desses dois fatores. E exatamente dessas características que eu aqui, de forma até irresponsável, sintetizei em tão poucas palavras, é mais complexo, é que resultam as cautelas adotadas pela lei no tocante à vedação, por exemplo, da condicionalidade da proposta e, para o que concerne ao que eu pretendo desenvolver, a minudência profundamente marcada da disciplina informativa e as normas de repressão a condutas oportunistas e abusivas. Cabendo sempre lembrar que o valor econômico que é criado para o segurado por meio do contrato de seguro assenta na descrição dos termos nos quais o segurador se obriga a prestar. Por exemplo, a regra do artigo 48, que é bastante minuciosa. Eu me eximo de lê-la, todos têm já a publicação que nos foi oferecida. Nessas disposições do artigo 48 e seus 3 parágrafos, o marco legal dos seguros determina, em mudança correspondente a um verdadeiro giro de perspectiva,
que, para fazer valer as cláusulas a que faz referência em sua cotação, a seguradora deve disponibilizá-las ao potencial segurado com antecedência, em língua portuguesa e em suporte duradouro, isso é, qualquer meio idôneo, durável, legível e capaz de ser admitido como meio de prova. Se a proposta for feita pela seguradora e contiver todos os requisitos necessários para a contratação, o conteúdo integral do contrato e o prazo máximo para a sua aceitação são condições postas pela lei, como comanda o artigo 42, e o segurado aceitar por forma escrita ou por ato inequívoco o seu, artigo 43, parágrafo 3º, estará concluído o contrato, isto é, chegaremos ao plano da existência do contrato de turismo, de seguro. No entanto, para que o contrato valha, isto é, ele ingresse, possa passar sem problemas pelo plano da validade, deverá destacar as regras sobre perdas de direitos, exclusão de interesses, prejuízos, riscos, imposições de obrigações e restrições de direito. Além do mais, especial cuidado deverá ser tomado na redação dessas cláusulas, porque a lei impõe o dever de clareza e compreensibilidade, considerado o estándar da pessoa razoável, devidamente concretizado em vista de elementos objetivos e subjetivos. Isso é o chamado critério objetivo/subjetivo. Se o contrato não atender ao comando, ou melhor, se o contrato atender o comando contido no caput, tudo bem, o contrato está formado. No entanto, se o contrato não atender o comando do caput, mas não infringir as regras de validade que estão nos parágrafos 1º e 2º, a consequência operará no plano de eficácia, naquilo que não tudo aquilo que não contrariar a proposta, diz a lei, será regido pelas condições contratuais previstas nos modelos que vierem a ser tempestivamente depositados pela seguradora no órgão fiscalizador de seguros para o ramo e modalidade da garantia constantes da proposta. Prevalecendo, quando mencionado na proposta o número do processo administrativo, o clausulado correspondente cuja vigência abranja a época da contratação do seguro ou o mais favorável ao segurado, caso haja uma multiplicidade, um maior número de clausulados depositados para o mesmo ramo e modalidade. Essa é uma regra, como eu disse, ela dá um giro de perspectiva. Mas não é apenas essa regra que mostra como são claras as escolhas valorativas feitas pela lei e que se refletem nas suas regras técnicas. Outras regras que são marcadas fundamentalmente pelo marcado caráter instrumental da informação na fase formativa do contrato. Por exemplo, a lei determina, no artigo 42, que o segurado ou estipulante devem declarar de forma completa e fiel à realidade as circunstâncias do risco que conhece e que são razoavelmente relevantes à apreciação do segurador. Essas definições, como é óbvio, permitirão que a seguradora defina o valor do prêmio, as garantias oferecidas, aquilo que está excluído, bem como eventuais carências ou franquias. Mas, há sempre um mas, e há sempre um depende no direito, mas, não é? O segurado deve isso tudo informar de acordo com o questionário que lhe é submetido pela seguradora. Assim sendo, e essa matéria com certeza será esgotada pela professora Marinês, sendo seguro um produto oferecido ao mercado por seu produtor, que é a seguradora, é a esta seguradora que cabe desenhá-lo redigindo o próprio clausulado. E isso não é um acidente, isso faz parte da própria
razão de ser do contrato de seguro. Portanto, desde aí, nós podemos tirar duas consequências imediatas. Não é apenas o segurado que tem deveres informativos, é também a seguradora que deve se auto-informar. Ela deve perguntar e ela deve informar ao segurado sobre aquilo que precisa ser informado, para que ela possa fazer o cálculo do risco. Portanto, a seguradora tem que fazer uma análise cuidada da informação sobre os riscos que ela vai cobrir e da adequação do seguro às necessidades e exigências do segurado. Portanto, há para a seguradora, que é a profissional do risco, um dever de informação acerca do objeto do contrato, das limitações, dos riscos que não são cobertos, não são abrangidos pela cobertura e das circunstâncias que tolheriam o direito à garantia, etc., etc., etc. Também é imputada à seguradora o dever de diligência em observar o ônus da autoinformação, muitas vezes chamado de dever de se informar, outro de ônus autoinformativo, porque, principalmente em certas modalidades, por exemplo, no seguro de grandes riscos, a seguradora terá maior probabilidade de buscar informação permissiva ao cálculo do risco em outras fontes de conhecimento. De toda maneira, para ambas as partes, ressalta a qualificação do dever de informar como um dever anexo aos deveres principais de prestação de garantia e pagamento do prêmio. O caráter instrumental desta informação está em que ela visa a possibilitar o melhor adimplemento da obrigação principal de garantia, que está no núcleo do contrato de seguro, bem como estabelecer a base genética na qual vem estampada a matriz dos riscos que virá a ser assumido por ambos os contraentes. E é esta finalidade, é este caráter instrumental que polarizam o conteúdo e a interpretação da disciplina informativa que nós podemos extrair da lei. É uma informação adjetivada, é uma informação qualificada pela sua finalidade, pelo seu caráter instrumental. A qualificação ou as qualificações são: a informação deve ser veraz, ela deve ser suficiente, ela deve ser acessível ou possível, ela deve ser pertinente ao objeto do contrato, útil aos seus fins, ilícita e, por vezes, contínua. Rapidamente, vamos ver o conteúdo de cada um dessas qualificações, desses adjetivos. Ela deve ser veraz. O dever de veracidade ao segurado volta-se às condições acerca da sua pessoa ou do seu patrimônio, por isso, o segurado devendo fornecer dados, não é, acerca da situação do bem ou da pessoa a ser segurada. No entanto, pode haver uma disjunção entre o que foi informado e a realidade, e nem sempre essa disjunção caracterizar uma mentira, uma inveracidade. Como o segurado não é nessa relação, não é, que deflui do contrato de seguro a parte profissional, o profissional é a seguradora, pode o segurado sequer ter a capacidade de compreender que determinado fato, porque ele conheça, tenha relevância para a apreciação do risco pela seguradora. Pode não saber, por exemplo, o que está a sofrer de diabetes, ou quais são as consequências do diabetes que está a sofrer, ou que o seu colesterol alto indica uma doença pré-existente. Então, vejam, ela deve ser veraz, mas nós temos que entender a veracidade sempre em vista de uma possibilidade de conhecimento. Segundo, a informação deve ser suficiente, pertinente e útil. Compete ao segurado ou estipulante
em linha de princípio, fornecer a informação na quantidade necessária para aferir a probabilidade da ocorrência do sinistro, bem como eventuais impactos patrimoniais da sua ocorrência, sempre na concretude das situações. Ela há de ser pertinente ao objeto do contrato, ao risco e ao interesse garantindo, daí advindo a sua utilidade. Porém, o conteúdo, a extensão da informação devida não são determináveis absolutamente a priori. Elas são determináveis apenas em vista de um compósito de elementos contextualmente enquadrados. O quanto informativo é sempre questão de contexto e de grau. Não há dever jurídico da dação de uma informação ilimitada. Ela deve ser pertinente, ela deve ser útil, ela deve ser correspondente ao objeto. Ela também deve ser possível e lícita, pois não se exige a ninguém que informe o que não saiba ou que não poderia saber, ad impossibilia nemo tenetur. Ou então, não se pode exigir que alguém informe algo que saiba, mas não pode divulgar sob pena de ilicitude. Vejam, portanto, que se trata também de uma possibilidade adjetivada. Não se trata de uma possibilidade no sentido meramente naturalístico, mas um sentido normativo, obedecendo sempre ao postulado normativo da razoabilidade. E deve também, enfim, e conforme o caso, ela ser contínua, porque há relações contratuais securitárias que são contínuas e cuja duração no tempo pode suscitar vicissitudes que impactem no risco e no interesse. E, nesse caso, ou deste caso, também se ocupa o marco legal dos seguros, seja no artigo 47, hipótese de informações contínuas ou averbações de determinados interesses, seja nos artigos 13 e 14, a lei é sempre um sistema, pois o dever de informar acompanha a relação contratual em todas as suas fases, e sempre sendo coligada ao princípio da boa-fé, da qual os deveres informativos descendem, ainda que de modo implícito. Ora, quando esses deveres informativos não são cumpridos ou são mais cumpridos, o que acontece? Incidem sanções. Os efeitos da infração aos deveres informativos são dúplices, conforme a infração for dolosa ou for culposa. Hipóteses previstas, respectivamente, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 44. Acentuo, parágrafo 1º, descumprimento doloso do dever de informar previsto no caput desse artigo importará em perda da garantia sem prejuízo da dívida do prêmio, etc., etc. Segundo, o descumprimento culposo do dever de informar previsto no caput implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido, caso prestadas as informações posteriormente reveladas. É o preço da diferença que deve ser pago. Quero examinar um pouquinho, de maior minudência, essas duas importantes regras. O descumprimento doloso do dever de informar tem consequências drásticas, e não poderia ser diferente. Importará a perda da garantia, devolução do prêmio, ressarcimento de despesas feitas pela seguradora. E essa gravidade, ela tem relação direta com o mutualismo e o caráter comunitário isto ao contrato de seguro. O descumprimento intencional, porque o dolo sempre exige o elemento intencional, de um dos segurados trará agravos, trará prejuízos ao todo segurado. E é por isso que não é tolerado e a lei não o tolera. Assim como não tolera o dolo por omissão informativa,
como responde o artigo 44, parágrafo 1º, que é nada mais do que a tradução do velho adágio fraus omnia corrumpit. Ora, se o segurado, sabendo ou devendo saber de uma informação que é sabidamente relevante e seguradora, omite propositalmente essas consequências são devidas. Porém, a pergunta que se deve fazer, respondendo àquele depende, que eu coloco sempre como atributo de toda e qualquer norma jurídica, cada comando jurídico, depende de saber se aquela informação que era vital, relevante, fundamental, foi ou não objeto do questionário. Porque, se não foi, e o questionário foi falho, não parece correto afastar o regime do dolo com seus requisitos e efeitos, porque seria, então, infringido o princípio da boa-fé, positivado também no artigo 56. Embora recaia à seguradora o dever de bem perguntar, o segurado ou estipulante não se exime de um dever de diligência na prestação das informações, isto é, não há direito à mentira. No entanto, dada a posição contratual da seguradora como profissional do risco, entende-se que, e aqui entra o depende, se a seguradora conhecia o risco não declarado dolosamente pelo segurado ou pelo estipulante, ou se aceitou oferecer-lhe um questionário lacunoso, não pode exigir todas essas consequências, pois as consequências previstas no parágrafo 1º do artigo 44 estão em relação axiológica sistemática com o artigo 46 da mesma lei. Não há equiparação do dolo à culpa grave. As condutas culposas, em todos os seus graus, salvo, evidentemente, o dolo, têm consequências diversas, como logo vou apontar. Mas só por essa distinção entre dolo e culpa grave, que tanto perturba, muitas vezes, a vida dos que aplicam a lei, nós já podemos ver que, neste particular, a aplicação da lei geral exigirá do intérprete um conhecimento técnico sobre a concretização dos diferentes estándares de culpa e muita prudência na atividade mental de concreção. Culpa é, fundamentalmente, como nós sabemos, negligência. É a não adoção de determinada conduta quando o agente devia e podia adotá-la. Será necessário, portanto, do intérprete bastante finura para distinguir nas hipóteses concretas se o fato de um segurado não ter informado sobre certos fatos cujas consequências ele não compreendeu como relevante para apreciação do risco pela seguradora configura dolo, mera culpa ou culpa grave. Finalmente, há outras duas eficácias previstas no parágrafo 3º do artigo 44. Eu tenho a ingrata missão só de lembrá-la do tempo, porque já está esgotado, desculpe. A primeira eficácia decorre de uma leitura conjunta do parágrafo 3º com o 2º, descumprimento culposo, e a segunda trata-se da hipótese de sobrevir um fato que revela ou a impossibilidade da garantia ou um tipo de interesse ou risco geralmente não subscrito pela seguradora, sem que o segurado tenha qualquer culpa pela ocupação do fato. Me parece que, na interpretação do parágrafo 3º, com isso eu estou terminando, o dado fundamental é a impossibilidade não imputável ao segurado por culpa ou por dolo de conhecer previamente o risco ou o fator do risco. De outra forma, se o dever de informar não for cumprido, mas não se verificar nem culpa nem dolo do segurado, qual é a solução? E a lei dá a solução, uma solução que é acorde com o mutualismo, é acorde com o sinalagma, que está prevista justamente no parágrafo 3º.
se a garantia for tecnicamente impossível em face dos riscos não revelados, ou se os fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcimento por despesas havidas. Eu gostaria de trazer-lhes ainda outros exemplos da minúcia da lei na disciplina informativa, mas eu creio que esses poucos exemplos bastam para confirmar aquilo que eu referi hoje de manhã por ocasião da belíssima e muito comovente homenagem que recebi. Esta é uma lei exemplar na maturidade com que foi feita, no atendimento equilibrado de dos vários interesses envolvidos na relação contratual de seguro. E, portanto, devemos lutar, agora que está aprovada e prestes a entrar em vigor, para que não seja atacada e não seja prejudicada por fatos prevenientes. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, doutora Judite, pela brilhante exposição. E, sem maiores delongas, em benefício do tempo, peço à doutora Marinês para nos abrilhantar a tarde com questões de direito comparado, que a gente sempre espera. Boa tarde. Estou só aqui a ver se o apontador funciona. Não. Pode deixar aqui? Obrigada. Agora sim, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui e participar deste painel. E é uma alegria também estar entre amigos, estar neste contexto que é sempre um reencontro. E antes de entrar propriamente na substância da minha exposição e de explicar os porquês dela, eu queria só dizer algumas palavras introdutórias, no fundo, para celebrar aqui os dois marcos, que são um pouco o tema deste encontro, deste ano. Um marco é a professora Judite Martins Costa. Eu tenho lido mais doutrina brasileira recentemente e compreendo que há um antes e um depois, há uma escola, há uma maneira, de que ainda hoje me lembrei muito a propósito das palavras do Luca, de ser muito técnico, mas nunca se esquecer de trazer a vida para dentro do direito. Há sempre um caso, há sempre essa porta de acesso que nos leva, às vezes, os civilistas são muito técnicos, a não largar da mão esse mundo da vida. E estamos hoje então a celebrar esse marco. E o outro marco é a nova lei de contrato de seguro. Eu falo do ponto de vista de um país que teve uma lei de contrato de seguro em 2008. Foi uma lei, é isso, tem as suas questões, tem as suas polémicas, mas foi uma lei que marcou também uma divisão de águas, que tornou o debate nos tribunais e o debate na doutrina exponencialmente mais técnico, que trouxe muitos civilistas para o debate das questões de direito de contrato de seguro e, portanto, que no fundo mudou muito, trouxe uma área que parecia uma caixa negra, técnica, inescrutável, para dentro do direito e para dentro, no fundo, dos debates racionais. Portanto, queria assinalar estes dois marcos hoje e, isto dito, queria então entrar na substância da minha exposição. Em alguns pontos vai haver aqui um paralelo um pouco com a exposição da professora Judite Martins Costa. A minha exposição, como não poderia deixar de ser, vai ter um enfoque comparatista, não só por eu ser estrangeira, mas por ser de Portugal, e nós temos, digamos, como dizia, não é, um jurista muito ligado a Portugal e ao Brasil, Henrique Jaime, dizia que os portugueses têm um DNA comparatista. No fundo, temos pouca massa crítica, nós somos poucos, e então importamos parceiros de diálogo do estrangeiro. E por isso, ou seja, os argumentos ou as ideias de direito comparado que vou trazer não são nunca argumentos de autoridade, são mais parceiros de conversa que nos podem, não é, iluminar questões, no fundo, que nos podem levar a fundamentar melhor os nossos argumentos. E então, de que é que eu vou falar? Ali já estava no primeiro slide. Vou falar do dever de resposta ao questionário e da sua violação. E vou fazer assim uma passagem tentando sistematizar portanto, as respostas que a nova lei dá a estas duas matérias. E, em primeiro lugar, vou falar dos requisitos do cumprimento deste dever. Como é que eles se deixam, então, sumariar?
Nós podemos sumariá-los nestes 4 tópicos. Está ao lado a sua fundamentação legal e depois está ali, o tópico identificado. Então, o segurado tem o dever de prestar o quê? Informação necessária sobre circunstâncias que o segurado conheça ou deva conhecer e que sejam questionadas pela seguradora de modo compreensível para o segurado. Ali ao lado estão as normas, no fundo, nas quais me estou a basear para fazer aquelas afirmações. Informação necessária, 44 caput, as informações necessárias, circunstâncias que o segurado conheça ou deva conhecer, artigo 45, só circunstâncias questionadas, 44 caput e 45, sempre uma informação reportada ao questionário, e 46, esta compreensibilidade para o segurado, diz respeito a um dever de alerta que é posto a cargo da seguradora no artigo, então, 46. Aqui o enunciado, e agora vamos percorrer este caminho. Então, em primeiro lugar, eu inverti um pouco para tornar, digamos, a sequência agora mais inteligível. Em primeiro lugar, só há o dever de informar sobre circunstâncias questionadas pela seguradora. Com esta mudança de paradigma, a Lei do Contrato de Seguro brasileira junta-se a um grupo bastante volumoso de ordenamentos jurídicos que assentam num modelo chamado modelo do questionário fechado, onde, no fundo, não há um dever de informação espontânea do segurado, o segurado responde ao que lhe é perguntado. Este modelo tem bastante aceitação, como está a ver, e mesmo nos ordenamentos que não o acolheram, o português, com muita crítica, também minha, mesmo o austríaco, não há quem, no fundo, na jurisprudência, tente fechar mais o nosso modelo e fazê-lo corresponder ao do questionário fechado, ou quem aponta argumentos em prol da bondade do modelo do questionário fechado. E argumentos porquê? Porque no contrato de seguro, tradicionalmente, via-se muito uma certa assimetria informativa, que era, no fundo, que dizia respeito ao maior acesso, à superioridade informativa do segurado em relação ao que acontece na sua esfera, aos seus bens, à sua pessoa. Isso estava muito visível. Cada vez mais, no fundo, foi-se vendo que há diferentes aspectos onde há uma diferente distribuição da informação. Isso está ali sumariado. Ou seja, com certeza que o segurado conhece a sua esfera prática, mas a seguradora domina, tem supremacia em 2 aspectos. Ela sabe o que quer saber, quais são as circunstâncias a que ela dá relevância nas suas práticas de tarificação, e sabe como é que o quer saber. E esta parte do como o quer saber também é importante só explicá-la, porque as leis de contrato de seguro tipicamente focam-se muito numa fonte de informação do segurador, que é a sua contraparte, porque isso tem que ver com o dever contratual da outra parte, é uma fonte barata, é uma fonte à partida que tem bastante acesso, e por isso nós temos esse grande sublinhado debaixo, não é, do dever de informação pelo segurado. Mas há outras fontes de informação das seguradoras pelas quais elas podem optar. Inspeções ao risco, como exames médicos ou inspeções a uma planta, recolha de informações junto de outras seguradoras ou a partir da sua própria experiência. Hoje em dia, cada vez mais processamento de dados e, portanto, quem faz esse tratamento de dados e o coloca à disposição de seguradoras como instâncias de avaliação, instituições de avaliação de crédito. Portanto, a seguradora é que sabe o que é que quer saber pelo questionário e, portanto, identifica essas circunstâncias. Além destes argumentos que já nos mostram que este modelo se adequa à maneira como a informação está distribuída, temos outros argumentos que surgem relacionados com até a legislação mais recente, europeia, mas também uma delas brasileira, outra ainda não como legislação. Mas então, esta regra também se adequa ao princípio da proporcionalidade no processamento de dados e à ideia de que não se deve, portanto, ter acesso a mais dados do que o necessário. Uma vez que, através do questionário fechado, a seguradora só tem acesso aos dados de que precisa, cumpre-se com esse princípio da proporcionalidade. Portanto, só se processam os dados necessários, que também é um princípio com respaldo, não é, na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Enquanto no sistema de declaração espontânea, não. Pode chegar muita mais informação à seguradora. Um outro dado normativo que dá base ao sistema do questionário fechado é, portanto, a regra do Know Your Customer, ou seja, na distribuição de seguros, a regra de que a seguradora também deve conhecer o seu público-alvo e conhecer quem está a distribuir o seguro deve conhecer a sua contraparte em concreto e, portanto, se lhe deve fazer perguntas para o conhecer, também tem esse ónus de formular bem o questionário.
Avançando agora, então, concretizando isto, como é que funciona este modelo do questionário fechado? O que é que acontece se a seguradora não pergunta nada ou se faz só uma pergunta? A Lei de Contrato de Seguro Espanhola, por exemplo, tem uma formulação que parece bastante clara a este respeito. Noutros ordenamentos não há essa formulação, mas a solução é a mesma. Bom, se a seguradora decide que vai fazer poucas perguntas, pensem num seguro de viagem, em que a seguradora às vezes só quer saber quando é que começa a viagem, quando é que acaba a viagem e um pouco mais. Se tem a opção de fazer poucas perguntas, então é porque nada mais lhe interessa. A informação que não foi perguntada não é relevante. Por outro lado, a seguradora também tem um ónus de fazer perguntas claras e precisas. Isto aparece, no fundo, tem uma base legal também no artigo 57 da Lei do Contrato de Seguro, que diz que em caso de ambiguidade se vai interpretar também os documentos pré-contratuais no sentido favorável a quem está a contratar, portanto ao estipulante, ao segurado, e por isso, duas alertas ao formular os questionários, cuidado com as perguntas de sim e não. Por exemplo, isto numa plateia brasileira faz pouco sentido, porque pouca gente fuma, mas na Europa muita gente fuma um bocadinho. Não fuma muito, já foi fumador, grande fumador, hoje em dia fuma um bocadinho. Então uma pergunta destas, como fuma, sim ou não, seria uma pergunta muito dotada de ambiguidade para uma plateia, por exemplo, na maioria dos países europeus. Outra questão, cuidado com as perguntas abertas. Por exemplo, na jurisprudência francesa, um exemplo foi pratica desporto, considerou-se uma pergunta aberta. O que é praticar desporto? Quantas vezes por semana? Quem faz uma caminhada pratica desporto? Portanto, todas estas, no fundo, ambiguidades vão ser interpretadas contra a seguradora. Tem que haver esse cuidado e esse aprimorar da redação dos clausulados. Depois, só é necessário, portanto, só é devida à informação dita necessária, é o que está ali no artigo 44. Este requisito da necessidade é um requisito que é bem nosso conhecido da formação dos negócios jurídicos. Ou seja, o negócio jurídico só é posto em causa se a informação que faltou ou que foi defeituosa influiu, teve essa aptidão para interferir na vontade de quem celebrou o contrato. Se aquela informação não era relevante, não levaria o contratante a não celebrar o contrato ou a celebrá-lo noutros termos, então essa informação não importa. Nós encontramos esta ideia da relevância da informação prestada diretamente referida em várias leis do contrato de seguro, que estão ali, no fundo, elencadas. Em Portugal, ela surge na jurisprudência, portanto, é um requisito, esse requisito da essencialidade, e surge muito a propósito do dolo, que é a forma de violação dos deveres de informação mais analisada em relação ao contrato de seguro. Implicações. Em primeiro lugar, ou seja, só há violação dos deveres de informação quando não se tiver prestado corretamente informação relevante, certo? Como é que isto se torna operacional? Em primeiro lugar, aceita-se em geral uma presunção de que todas as circunstâncias questionadas são relevantes. Se a seguradora perguntou, aquela circunstância é a partida relevante. Algumas leis acolhem isso expressamente, mas eu chamo a atenção para um aspecto, que é ser relevante, não é? É ser apto a interferir no processo de contratação da seguradora. Quem é que conhece o processo de contratação da seguradora? O que é que para ela é importante ou não? Ela própria. E então, o que nós... há esta presunção, mas quem tem que provar que uma circunstância não é relevante é o segurado, se presume que as circunstâncias são relevantes, mas em ordenamentos, no fundo, onde temos mais jurisprudência para análise, como, por exemplo, no ordenamento alemão, está ali um mais 19 da VVG, já antes da regra atual, daquele 19 VVG, que inverte esta regra, que diz que não se presume a relevância. Já antes dessa regra, quando se presumia a relevância, a jurisprudência vinha em auxílio do segurado, portanto, o segurado fazia um princípio de prova sobre a potencial irrelevância daqueles fatores e a seguradora depois tinha que se defender fundamentando e dizendo, não, eu dou relevância a este fator que foi mal informado. Ou seja, eu queria dizer daqui esta presunção de relevância, mas atenção que pode ser um ónus da prova muito difícil para o segurado e, tipicamente, há aqui instrumentos para aliviar esse ónus. Portanto, cabe ao segurado, então, essa prova da desnecessidade ou da irrelevância. E o que é que são factos irrelevantes? São factos sem impacto nas práticas de aceitação e tarificação. Só dois exemplos, ambos suíços. Um deles é o exemplo das apólices Trilings. Era um contrato suíço para cobertura de furto ou roubo numa joalharia. Suíça, Triling. Numa das versões do contrato, perguntava-se qual é que era o número de funcionários que estavam em permanência na loja. Foi mal informado.
noutra versão linguística também, mas numa terceira não se perguntava. Isto foi visto pela jurisprudência como apontando para a irrelevância desse fator. Ele era perguntado, mas tanto não era relevante que numa das versões linguísticas do clausulado não aparecia essa pergunta. Do clausulado, do questionário, não aparecia essa pergunta. Depois, outro caso também suíço, foi uma pergunta feita num seguro de acidentes de trabalho, no fundo de pessoas que estavam a conseguir o seu primeiro emprego, sobre se já tinham consumido cannabis. A pergunta era feita assim: o segurado disse que não, mas depois provou-se que ele, ocasionalmente, na juventude, já tinha consumido cannabis. Concluíram os tribunais que, segundo um estudo recente, 1/3 dos jovens suíços consumia ocasionalmente cannabis na juventude e, no fundo, depreendeu-se que a seguradora não teria querido excluir 1/3 dos segurados potenciais através daquela pergunta, ou seja, que aquela pergunta não era para apanhar, para identificar consumidores ocasionais de cannabis, porque isso não faria sentido em termos, digamos, das práticas de aceitação de riscos daquela seguradora. Seria deixar fora do mercado, por um facto pouco significativo, 1/3 dos seus segurados potenciais. Portanto, esses exemplos. Depois também outra situação de desnecessidade ou irrelevância dos factos. Diz respeito às situações onde houve um facto não respondido ou respondido com incoerência, que foi desconsiderado pela seguradora, ou seja, explicando-me o que é que temos aqui. Situações onde alguém não preenche todo o questionário, ou então dá 2 respostas contraditórias e a seguradora nada faz, ou seja, mantém-se alegremente, mantém o prémio e no momento onde há o sinistro aí sim reage. O que é que se considera, com diferentes fundamentações, que se a seguradora não reage a um questionário que tem incoerências patentes, manifestas, ou então que tem campos em branco, é porque esses dados não são importantes para ela, porque senão deveria ter intervindo. E fala-se aí de um ónus de verificação do questionário, de uma maneira muito forçada, poder-se a falar em aceitação tácita do questionário, talvez não seja o expediente mais plausível. Podemos falar de não venir a contrafactum próprio da seguradora, portanto, que não faz, que no fundo nada faz, se mantém inerte e depois, oportunamente, vem alegar essa insuficiência. Isto também tem assento em várias legislações e na jurisprudência alemã também é muito assente. E depois, uma outra regra, eu vou talvez ficar mais nesta parte só dos requisitos, que já é bastante informação. Os factos conhecidos ou notórios da seguradora também não são informação, ou notórios para a seguradora, não são informação de que ela necessite, portanto, porque já está ao seu alcance, não precisa de que ela seja colocada na sua esfera. Portanto, é outro tipo, outra categoria de factos que não são necessários para a contratação. Depois, ou seja, há o dever de informar sobre circunstâncias questionadas, sobre circunstâncias necessárias para as práticas da seguradora e sobre circunstâncias conhecidas ou cognoscíveis para o segurado. Esta é uma opção. Porquê é que eu estou a dizer isto? Estou ali a olhar para o artigo 45 da Lei de Contrato de Seguro, que tem esta abordagem. Esta é uma opção relativamente atípica. Estão ali a ver uma grande equipa que exige algo diferente, exige o conhecimento positivo de um facto para que haja dever de informação. A equipa que exige apenas cognoscibilidade é mais reduzida. Temos agora a Lei de Contrato de Seguro, parte nela, e os princípios europeus de direito de contrato de seguro, que são um projeto académico de tentativa de criação de regras uniformes, e a lei suíça exigem a mera cognoscibilidade. O que é que nós retiramos de interessante de quem optou pela cognoscibilidade, como a lei brasileira? Retiramos mais ou menos as seguintes indicações. A ideia de que quais é que são os factos cognoscíveis, o que é que isto implica? Implica que o candidato assegurado deve fazer uma reflexão séria com base no questionário, ir verificar os seus registros, ir verificar a informação que lhe esteja acessível. Qual é que é a fronteira deste dever de indagar? Ele já não tem o dever de contratar uma peritagem externa. Se a seguradora quiser uma inspeção feita por um técnico, se quiser um exame médico, tem que o pedir, portanto, tem que fazer essa exigência. Portanto, esse dever de indagação só vai em relação ao que está ao acesso do segurado, com base nessa análise séria. E depois, só há então esse dever de informar quando os questionamentos forem compreensíveis para o segurado. Isto, a base desta afirmação está no artigo 46. Quando é que os questionamentos podem não ser compreensíveis para o segurado?
no fundo, em 2 tipos de casos. Em casos onde se possa colocar dúvida quanto à informação devida, que no fundo estão ali ilustrados, sobretudo nos casos em que as perguntas são dotadas de abertura, e aí a seguradora tem um dever de alerta, portanto, para que depois se possa prevalecer do facto da informação não estar correta, tem o dever de alertar, de explicar o que é que pretende daquela informação. Por exemplo, imaginem uma pergunta como se sofre de alguma doença. A seguradora tem, então, para se poder prevalecer de uma resposta incorreta, tem o dever de explicar o que é que pretende saber exatamente com isso. Só doenças crónicas, só doenças graves e de que tipo. Não há este dever de alerta ou de esclarecimento em relação a perguntas diretas, fechadas e transparentes. Por exemplo, qual o ano de construção da moradia ou qual o endereço onde fica o local de risco. Aqui não há esse dever de alerta. E depois também se considera, isto com base em jurisprudência suíça, que há um dever de alerta quando a seguradora se apercebe de que o segurado está a interpretar mal uma certa questão. Portanto, patentemente, na conversa, no preenchimento de questionário, percebe-se que há esse erro e deve então alertar o segurado para este erro. Portanto, para cumprir escrupulosamente com o tempo, vou terminar, portanto, a minha apresentação aqui e depois, para discussão, ficará a conversa sobre as consequências da violação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora Marinês, pela colaboração, pelas comparações, pelas ricas informações trazidas. André, por favor. Deixa eu tentar minha sorte aqui agora também, né? Tá. Talvez. Vamos ver como eu me saio. Senhores, boa tarde. Prazer estar aqui. Esse panteão qualificadíssimo aqui de juristas. Me sinto aqui, inclusive, grato pela oportunidade. O artigo 48, ele é um artigo que fala especificamente sobre a redação, sobre o clausulado das propostas, apólices, condições gerais, que podem ser condições específicas de uma contratação específica. Eu vou tentar fazer uma analogia, imperfeita, evidentemente, mas muito concreta, sobre, mais ou menos, o papel do artigo 48 no tempo-espaço, digamos assim, né? Vamos lá, você vai a um restaurante, aí você pede um misto quente. Tá? Aí você espera que esse misto quente venha embalado, totalmente embalado, num papel de pão, de sanduíche. Aí, quando o garçom te traz à mesa o sanduíche, embalado no papel de pão, ele está sem o prato. Você fala, pô, isso é anti-higiênico, não quero, você pensa. Você tem 3 coisas a fazer. Nada, o papel está lacrado, o sanduíche não foi contaminado pela eventual falta de higiene, se rebelar com o restaurante, não quero comer isso, me dá meu dinheiro de volta, ou, peraí, existem práticas melhores. Sanduíches vêm com pratos. Por favor, traga o meu com prato. É muito assim, bobinho, mas eu acho que é bem, mais ou menos, compreensível, mais ou menos, os caminhos aqui que o artigo 48 te dá. O artigo 48 ele tem um problema, eu acho, antes de tudo, que é um problema de sistema, de sistematização. Vocês vão perceber que o caput ele só conversa nos termos estritos da redação da lei com o parágrafo 3º, o que a mim não parece fazer nenhum sentido, porque a solução do parágrafo 3º, que nós vamos daqui a pouco falar sobre ela, seria uma solução adequada para todos os demais parágrafos, até porque me parece que a norma é para ser compreendida de uma maneira sistemática. Vamos lá. João, me ajuda aí, cara. Vai lá. Bom, gente, então, artigo 48, caput e parágrafo 1º. Acho que o caput, quer dizer, o proponente deverá ser cientificado com antecedência sobre o contrato, redigido em língua portuguesa e suporte duradouro. O parágrafo 1º do 42 é a definição de suporte duradouro, etc. Então, me parece desimportante aqui para a nossa tertúlia. As regras sobre perda de direitos, exclusão de... Pode ir. Então, vamos lá, gente. O artigo 48, quando ele trata quando ele destaca esses valores contratuais importantes dentro da estrutura e da essencialidade do contrato, parece que ele cria estándares de eficácia. E aí, talvez, professora Judite e eu, a gente tem um pouco... Eu acho que o parágrafo... Acho que tudo aqui é um regime de... O plano é da eficácia. Eu acho que a validade... Vamos falar sobre isso daqui a pouco, quer dizer.
Porque veja o seguinte, é o papel do pão, né? Quer dizer, eu posso tirar o papel e comer o pão mesmo, misto quente mesmo assim. É um pouco isso o clausulado. Né? Vejam, senhores, o seguinte, as regras que mandam eu falar claramente e de forma não hermética sobre o dolo, o agravamento intencional, não são as regras de dolo e agravamento intencional. Elas estão, respectivamente, no artigo 13, no artigo 44, parágrafo 1º, que foi objeto da exposição da doutora Marinês. Então, vejam, senhores, o seguinte, a redação da cláusula não é o direito obtido pela parte através da comutatividade contratual. São coisas diferentes. Então, vejam, senhores, o seguinte. E aí vou eu, detentor de uma garantia que me é interessante, vou invocar a nulidade do contrato que me favorece quanto à garantia, porque ela está mal escrita? Sei lá. É algo a se pensar, né? Então, me parece que isso torna o problema, ele planifica o problema na dimensão da eficácia. Ou seja, o contrato é válido quanto à sua essencialidade e esse regramento clausular, digamos assim, ele não é essencial à validade ou à existência do negócio jurídico objeto, eventualmente, de um defeito. Vamos lá. Bom, e aí a gente vai para o parágrafo 2º. Gente, o parágrafo 2º, me parece que ele é uma norma correta, quer dizer, ela é protetiva, ela protege digamos assim, a gente não está mais na fase de oblato e proponente, mas um segurado de compreensão média, até um juiz intérprete com uma compreensão média das especificidades técnicas e jurídicas do negócio jurídico de seguro. Mas veja, senhor, o seguinte, o que eu faço aqui com os grandes riscos e com o resseguro? Porque, assim, não há uma ressalva aqui na lei que essas regras não se aplicam ao resseguro. Agora, sim, resseguro não pode estar mais escrito follow the fortunes na pólice, no contrato de resseguro? Não pode estar mais escrito follow the settlements? Acho que não dá mais? Se eu cair aqui, acabou mais cedo, só vai todo mundo. Vai ter que tomar um empurrão aqui, né? Calma aí. Mas então, senhores, vejam, então, assim, a gente tem aqui a questão aqui de quem eu sou, né? De tempo e espaço. Então, agora, todo o contrato de resseguro será obrigatoriamente redigido em língua portuguesa. E aquelas expressões que equivalem a um parágrafo de explicação, mas elas contêm uma ideia nelas mesmas, elas vão deixar de ser... Elas vão ter um glossário agora, quer dizer, é uma revisão total de conceitual mesmo. Vamos lá. E aí, a gente tem aqui um contraponto, né? A gente tem a possibilidade de flexibilização desse regramento que me parece rígido, restritivo, por meio de ato infralegal da SUSEP. Pode, por favor, pessoal. Você vê, por exemplo, aqui, que a gente pode, por exemplo, aqui usar a resolução 407, que é de grandes riscos, que, na verdade, ela talvez seja recepcionada pela lei nova, né? Porque não me parece que a SUSEP vai refazer 60 anos aí de atos infralegais normativos. Então, assim, a recepção tem que acontecer. Talvez ela aconteça nesse nível. Aí, por exemplo, eu vou citar aqui a minha amiga Bárbara. Ela, semana passada, saiu uma publicação sobre a lei com alguns artigos, e ela diz isso. Ela dá essa solução da relativização do regramento rígido através, por exemplo, de uma regulamentação infralegal que seja um pouco flexibilizadora desses conceitos que não são nem tão fechados assim, talvez permitissem uma maleabilidade. E aí, eu trouxe uma coisa que você me pediu. Cláusulas que a gente teve aí na nossa vida, no nosso dia a dia, que trazem conteúdos em inglês, trazem expressões em inglês, e que a gente tem que fazer aqui uma digressão justa, né? Quer dizer, elas atrapalharam, ajudaram, elas alcançariam a finalidade, a causa eficiente delas seria alcançada? É uma pergunta justa. Aqui eu trago, por exemplo, a cláusula de exclusão de comissões, que para quem trabalha com GNO, aí eu estou vendo um ou dois, inclusive, que trabalharam comigo, conhecem bastante. Gente, essa cláusula, ela se remete ao Securities Exchange Act e o Security Act, lá dos Estados Unidos, de 34 e 33, respectivamente, que são as leis de corrupção ou são as leis em mercado de bolsa, né? Quer dizer, em questões bursáteis. Vejam, senhores, o seguinte, se eu não tivesse essa cláusula aí, eu estava pagando a class action de R$1 bilhão, talvez, assim, não coberta. E, na verdade, a class action se processa lá fora. Né? Quer dizer, dentro dos, em tese, adquirentes de ações de títulos bursáteis de Nova York. Então, assim, essa cláusula aqui para nós, num tomador que também vende ações lá, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente deseja e com o que a gente acha adequado. Mais uma também, Bribery Act.
Gente, essas cláusulas todas de exclusão são cláusulas que no final de tudo, elas contêm um valor jurídico de não pagar o ato doloso do segurado. Evidentemente, elas são cláusulas objetivas, elas não são cláusulas de conduta, elas são cláusulas de exclusão de risco mesmo. Então, se a causa de pedir da reclamação, eventualmente, tratar desses assuntos, eu não discuto nem a vontade ou a atuação do segurado especificamente. Cara, gente, isso... Calma. Isso nos ajudou, em determinada medida, quando havia muito pouco a se fazer. E talvez as regras anteriores e o regime anterior não fossem tão distintos para esse assunto os quais eles eram antes. Vamos lá. Aí a gente chega no artigo 3º, que é a solução lá da SUSEP como depositária de modelos. Aí eu faço uma... Pode botar, eu falo de novo, eu falo um pouco... Está pegando, talvez agora essa papelinha. Desculpa, estou te enchendo o saco, né? Vamos lá. Bom, a questão aqui é boa. Aqui eu cito o Gustavo Medeiros, que é um advogado amigo nosso, que também falou um pouco sobre essa questão da obrigação lá de recorrer à SUSEP como órgão depositário de condições contratuais padronizadas. Primeira coisa, assim, eu já vou citar a Bárbara de novo, Bassani, aqui embaixo. Ela diz que esses modelos, o que a lei chama de modelos, nada mais são do que condições contratuais padronizadas. E o que a gente conhece muito bem. Às vezes, elas já foram obrigatórias, hoje em dia, o depósito, salvo disposição em contrário do órgão regulador, serve como uma chancela, mas também não são obrigados. Então, hoje em dia, a gente também está num regime um pouco indefinido quanto ao que fazer com essas condições. Aí eu citando um pouco a Bárbara, no sentido aqui dela chamar de modelos. Mas agora chegou a parte que eu queria um pouco falar com vocês. Os problemas, as possíveis soluções que eu enxergo para essa problemática aqui. Gente, primeira coisa, a gente tem que entender o regime de nulidade a que se refere, que sanção jurídica acontece pela violação do disposto nessas normas. Porque aquela coisa, salvo disposição em contrário, a sanção sempre é a nulidade, em algum dos seus níveis, né, algum dos seus planos jurídicos, validade, existência ou eficácia. Aqui me parece que, por algumas razões, a gente tangencia o plano da eficácia. Por quê? Primeira coisa, assim, vejam os senhores aqui o exemplo do pão, do papel de pão. Se for nulidade absoluta, não vai dar para comer o sanduíche. Eu vou ter que devolver com o papel mesmo. Então, isso me parece uma solução bastante heterodoxa, inclusive para os próprios interesses do segurado. Porque o segurado pode querer fazer valer a boa apólice que ele mesmo celebrou com o segurador, específica para o negócio jurídico subjacente que ele queria garantir, prontinha para ele. Só que aí tem tem um termo em inglês, o troço tem 50 páginas, não vale mais nada. Complicado, né? Ele tem exatamente aquilo que ele precisava, então ele não pode mais usar aquilo porque o invólucro está ruim. E ele mesmo entende, ele não quer alegar aquela nulidade, aí ele não interessa. Então, gente, me parece que tem um dispositivo, um princípio do dispositivo aplicável aqui. Então, me parece assim, a primeira solução é essa. Assim, o regime é de nulidade, se é de nulidade, ele não pode ser ex officio instaurado contra o interesse das partes. Outra coisa, é passível de renúncia, né? Assim, pode ser convalidável. E, gente, e o que é o parágrafo 3º do artigo 48? Ele é uma convalidação possível. Porque quando eu pego um modelo da SUSEP, que em alguma medida contraria o que eu escrevi, mas quanto ao resto ele seja convergente, o que eu fiz? Eu comi o sanduíche, porra. Eu convalidei o negócio jurídico. Então, eu acho que a gente precisa entender que tudo o que está escrito aqui no artigo 48, por mais que seja importante, não é da essencialidade do negócio jurídico, não é da estrutura. E, por isso, algumas soluções são comportáveis aqui. Então, a primeira, me parece que é a adesão ao modelo da SUSEP, que, na verdade, também é aquilo. Gente, como é uma anulabilidade, se não houver modelo, desculpa, aí realmente a gente chegou no desfazimento do negócio jurídico. E, como a gente sabe, a nulidade, ela aproveita os atos anteriores, pagamento de prêmio permanece, eu não consegui prosseguir pela falta de vontade do segurado em conviver ou se relacionar com aquele clausulado como ele estava, ou com a falta de modelo novo. Aí, realmente, eu acho que me parece que a solução da lei, inexoravelmente, é a nulidade do negócio jurídico. Né? Quer dizer, é uma nulidade por efeito, não por causa. Né?
Bom, isso foi aquilo que eu estava dizendo antes. Senhores, e tem mais uma coisa também. Quer dizer, outra coisa, renúncia. Por que não pode o segurado renunciar ao complexo de direitos que lhe confere o artigo 48? Isso é um princípio dispositivo. O regime de nulidade me parece relativo, ou seja, tangencia direitos patrimoniais puros. Gente, assim, me parece então que a solução é que são duas. Ou ele renuncia, ou ele ou ele se contenta. E mais do que isso, eu acho que a solução desse modelo do parágrafo 3º, ele é uma solução adequável às outras eventuais patologias que a infringência ao artigo 1º, ao parágrafo 1º e ao parágrafo 2º causam. Ou seja, se tiver um problema lá de uma disposição em inglês ali inconveniente, vamos ao modelo. De repente, a cláusula equivalente ao modelo é uma cláusula que favorece a manutenção do negócio jurídico. Estamos aqui para manter os negócios. Gente, aqui não é um problema de vício de consentimento, aqui não é um problema de villain theory, aqui não é um problema de manifestação da vontade. Aqui é a maneira que ela foi escrita, a redação, que pode parecer hermética ou difícil ou não clara para pessoas que não são as partes contratantes, que talvez não tenham essa reclamação que a exterioridade do mundo possa vir a ter. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a incidência concreta dos ditames do artigo 48. Então, a solução, para mim, são duas aqui. Ou a gente renuncia, e como é que se renuncia? Ou expressamente, na própria pólice, lá, na própria proposta, renuncio aos termos do artigo 48, para o bem e para o mal, ou não faço nada. Vem uma pólice escrita lá em língua estrangeira, ou com alguma regra que não é de direito local, eu me contento com ela, nunca reclamo, e o dia que eventualmente for reclamar alguma indenização, vou reclamar a indenização que não foi paga por isso ou por aquilo, não o conteúdo na norma, não na maneira que a norma que ensejou ela no contrato está escrita. Então, senhores, assim, eu acho que eu fui bem rápido, em 15 minutos. Mas é isso que eu tinha a dizer, eu acho. Agradeço muito, obrigado. Obrigada, doutora André, por ter trazido aí alguns pontos práticos importantes para o nosso dia a dia, desafiadores. E chamo ao palco agora a doutora Osnida Silva, filho, que vai dar continuidade à nossa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Prazer participar mais uma vez do congresso aqui do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro. Quero agradecer a esse convite tão honroso, especialmente para uma mesa como essa, ao lado, em primeiro lugar, da nossa homenageada, a professora Judite, tão querida professora Judite, professora Maria Inês, doutora André, doutora Juliana. Um prazer estar aqui com vocês e com tantos colegas professores, colegas também de profissão aqui na audiência. Bom, o tema que me foi atribuído foi discriminação no contrato de seguro. Esse é um tema especialmente interessante porque é um daqueles temas que vai ao âmago do direito dos contratos, vai ao fundamento do direito contratual. Por quê? Porque quando a gente pensa em direito dos contratos, a gente tende a ter uma ideia de que o direito dos contratos é um direito que necessariamente se estabelece entre partes iguais, cujas particularidades não importam. A história mais contada a respeito da emergência do direito dos contratos na modernidade é justamente essa. Aquele livro famoso do Henry Maine, From Status to Contract, livro de antropologia pré-científica, que diz, olha, a gente migrou de um sistema de relações estabelecidas pelo status, ou seja, eu sou um nobre, eu sou um clérigo, eu sou um membro da força militar, e graças a esses diferentes status, eu tenho posições nas minhas relações intersubjetivas diferentes. O mundo teria migrado para esse tipo de organização, para um tipo de organização baseada no grande propósito da modernidade, que é garantir a unidade do sujeito. Ou seja, todos somos um sujeito apenas e, portanto, todos somos iguais. Portanto, quando a gente fala de desigualdade geral e de discriminação em particular no direito dos contratos, a gente está falando de um tema que, à primeira vista, é contraintuitivo. Quando a gente traz esse tema para o direito dos contratos de seguro, a gente ganha ainda algumas camadas de desafio aqui. Esse vai ser basicamente o roteiro da minha fala. Em primeiro lugar, eu vou apresentar o artigo 51 da Lei de Contrato de Seguro
Eu quero argumentar aqui que o artigo 51, ele consolida uma tendência que já se verifica em outros segmentos da legislação infraconstitucional brasileira, e esse movimento ele já vem sendo construído desde o começo dos anos 2000. Depois, eu quero dar um passo atrás e falar do tema um pouquinho mais em abstrato, falar de discriminação e direito contratual, para que nós possamos chegar à particularidade do contrato de seguro em relação a esse tema. Na sequência, falo um pouco das sanções que já existem no direito brasileiro e para as quais o artigo 51, ao dizer que são vedadas práticas discriminatórias, aponta. E, por fim, para encerrar aqui essa conversa, eu faço um breve aceno a um tema que é o teste de proporcionalidade, para o qual o artigo 51 parece apontar, ainda que não seja uma metodologia aplicada de maneira segura, ela é, em tese, bastante segura. Vou terminar minha fala com isso. É uma fala curta, portanto, eu vou deixar várias janelas abertas, mas vou tentar cumprir esses quatro passos do roteiro. Bem, então, em primeiro lugar, texto do artigo 51. Vou ler junto. Os critérios comerciais e técnicos de subscrição ou aceitação de riscos devem promover a solidariedade e o desenvolvimento econômico e social, sendo vedadas políticas técnicas e comerciais conducentes à discriminação social ou prejudiciais à livre iniciativa empresarial. Eu entendo esse artigo 51 como um artigo geologicamente muito rico. O que eu quero dizer com isso? Há um texto importante de um autor americano chamado Duncan Kennedy, que se chama Three Globalizations of Law and Legal Thought. O argumento do Duncan Kennedy nesse texto é que o pensamento jurídico moderno passou por três estágios de globalização. O primeiro estágio, do pensamento jurídico clássico, é o estágio em que o direito dos contratos se tornou um direito geral, que a gente consolidou a atipicidade do direito dos contratos, a ideia de liberdade contratual, a ideia de que, através dos contratos, nós realizamos autonomia. Segundo estágio do pensamento social. Nesse estágio, Duncan Kennedy ele arrola várias mudanças no pensamento que se globalizaram, mas eu vou destacar uma delas em particular, que é o pensamento finalístico. A gente passa a enxergar as relações jurídicas e o direito dos contratos em particular como relações e como um campo do direito que tem um propósito, que tem uma finalidade. Portanto, por que a gente executa contratos? Por que se eu faço uma promessa aqui para o professor Luca, se o professor Luca não cumprir, em última análise eu posso ir a juízo e exigir esse cumprimento? Porque há uma finalidade para isso. A gente quer proteger as promessas, a gente quer proteger o tráfego econômico, a gente entende que fazer contratos é bom para o desenvolvimento e, por isso, a gente executa promessas. Então, a gente passa a enxergar o direito dessa forma. Finalmente, no terceiro estágio de globalização, eu estou falando de um subtexto que eu enxergo no artigo 51, a gente tem o que o Duncan Kennedy chama de pensamento pós-social. Aqui se percebe que o direito e as relações jurídicas não têm só uma finalidade, e que, portanto, quando há mais de uma finalidade em confronto, a gente deve dispor de algum método para lidar com essas duas finalidades que, ao menos à primeira vista, são, em alguns casos, igualmente valorosas. Por que eu enxergo essas três camadas geológicas aqui nesse artigo? Porque, em primeiro lugar, é um artigo que reconhece a liberdade contratual. Eu estou falando de critérios comerciais e técnicos de subscrição. Em segundo lugar, eu identifico uma finalidade, e não só uma finalidade, promover a solidariedade e o desenvolvimento. Em terceiro lugar, eu enuncio duas dessas finalidades como valores que têm que ser salvaguardados, sendo vedadas políticas técnicas e comerciais conducentes à discriminação ou prejudiciais à livre iniciativa. Ou seja, à primeira vista, é o típico artigo que diz duas coisas conflitantes e que a gente não vai resolver. Mas esse é o tipo de técnica legislativa que tem se tornado cada vez mais comum nas últimas décadas, que correspondem ao estágio da globalização do pensamento pós-social ao que o Duncan Kennedy se refere. Bom, disse antes que, a meu ver, esse artigo 51 ele consolida entendimentos que já vêm do começo do século XX no Brasil. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu cito três extratos legislativos, do Estatuto da Pessoa Idosa, do Estatuto da Igualdade Racial e da Pessoa com Deficiência, que enunciam explicitamente proibições de discriminação. Portanto, em alguma medida, o que o artigo 51 faz é consolidar isso no plano de um contrato em espécie particular, que é o contrato de seguro. Bom, agora eu vou dar o passo atrás. Discriminação e direito contratual de maneira mais ampla. Em primeiro lugar, esse é um tema a respeito do qual a gente começou a falar, sobretudo a partir do livro do professor Jorge César, mas é um tema que não é completamente novo no Brasil. Uma das primeiras referências a gente pode encontrar no clássico livro do professor Clóvis do Couto Silva.
ele já se referia aqui aos chamados Restrictive Covenants. O que são esses Restrictive Covenants? São cláusulas contratuais que, na verdade, são definidoras dos contratos, que restringem as possibilidades de contratação a um certo grupo de pessoas. Isso aqui teve uma importância enorme nos Estados Unidos, porque no mercado de locação residencial, houve por muito tempo nos Estados Unidos, ao menos até a edição do Fair Housing Act de 1968, discriminação explícita à população negra. Então, os contratos diziam, esta casa, este imóvel, só poderá ser alugado para uma família de pessoas brancas. Tá? Até 1968, isso era recorrente nos Estados Unidos, e mesmo depois do Fair Housing Act, isso continuou sendo recorrente. Vejam, não se trata aqui de um critério distributivo, trata-se de um critério de identificação, trata-se de um critério identitário. Eu digo, as pessoas são negras, elas não podem contratar. Isso já era comunicado aqui pelo professor Clóvis do Couto Silva, vejam, antes da edição do Fair Housing Act nos Estados Unidos. A obrigação com o processo é de 64, Fair Housing Act é de 68, para a gente ver o pioneirismo desse texto. A dificuldade da discriminação, como eu já mencionei para vocês, é um tema especialmente difícil, porque enquanto a desigualdade econômica se coloca num plano distributivo e entra em um debate mais ou menos, dá para dizer que já é clássico, porque é um debate que já tem 30 anos no direito dos contratos, que é, direito dos contratos é um sistema de realização de justiça comutativa, de justiça entre iguais, ou de justiça distributiva, de distribuição de recursos escassos por critérios desiguais entre pessoas desiguais. Esse é um debate antigo, mas esse é um debate que captura só o aspecto econômico dos contratos. As espécies de discriminação a que nós estamos nos referindo, que a gente vai encontrar no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei de Igualdade Racial, no Estatuto do Idoso e agora na Lei do Contrato de Seguro, são critérios que não têm o mesmo caráter distributivo, que a gente vai conseguir localizar nesse debate tradicional. Isso traz uma camada nova para o debate de direito dos contratos. Eu acho que é isso que pode chamar um pouco a atenção quando a gente pensa no termo discriminação no campo contratual. Aqui eu já mencionei o livro do professor Jorge César, mas eu trago agora aqui para a tela, porque vários dos exemplos que eu vou apresentar para vocês agora foram tratados pelo professor Jorge César e pela professora Margarida Lima Rego, num texto que, por sinal, está publicado nos anais que foram publicados agora do encontro do IBDS de 2024. Então, existe um caso de referência aqui, que é o caso europeu da Testa-Chá, que é uma associação de defesa dos consumidores, como Euroconsumers, como um protesto no Brasil, belga, que ingressou em juízo para garantir que não se admitisse discriminação baseada em sexo biológico. Tá? Qual a dificuldade desse caso? É que o Tribunal de Justiça da União Europeia ele acolheu o pleito da Testa-Chá, mas ele forneceu uma resposta bastante insuficiente a respeito disso. Portanto, não forneceu critérios para que nós pudéssemos, a partir daí, dizer quando que a distinção por sexo é discriminatória e quando ela é uma distinção aceitável. Esse é um tema que a gente vai retornar ainda aqui. Mas é um texto, é uma decisão problemática, é uma decisão que pega o lema da editora Gilfré, né? Multa paucis, muito com pouco, e exibe o lado ruim. Às vezes a gente tem que dizer um pouco mais para chegar a uma solução um pouco mais segura. Não foi o que aconteceu nessa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Bom, vamos lá, passando aqui para a terceira parte da minha exposição a respeito das sanções de que a gente dispõe no direito brasileiro e que poderão ser desencadeadas, agora a partir de dezembro, com a aplicação do artigo 51 da Lei do Contrato de Seguro. Em primeiro lugar, a nulidade. Em segundo, a reparação de danos. Em terceiro, a execução específica. Bom, a nulidade é a sanção que se mostra, que se afigura de maneira mais clara aqui para a gente. Por quê? Porque o artigo 51 nos diz que são vedadas políticas técnicas e comerciais conducentes à discriminação social. Portanto, se eu tenho uma política vedada, essa política se concretiza no instrumento contratual, no texto do contrato, o artigo 166 nos informa que o negócio jurídico será nulo se a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção, que é exatamente o que acontece aqui. Né? A gente tem várias
vários enunciados desse tipo no direito brasileiro. A gente diz, são defesas às condições que privarem o negócio jurídico de todo efeito e tal. Toda vez que a gente tem esse tipo de formulação, a gente tem precisamente a hipótese do artigo 166, inciso 7º. Uma hipótese de negócio jurídico que a lei proíbe, mas não combina a sanção. Tá? E aí a gente tem exatamente um caso de nulidade nos termos dessa disposição. Essa aqui é a consequência jurídica mais evidente. Há outras consequências jurídicas menos evidentes que também já são reconhecidas pelo direito brasileiro e, por isso, o artigo 51 consolida esses entendimentos. A segunda delas, indenização. Trago aqui só a título de exemplo um caso em que uma pessoa que tinha tido leucemia teve o seguro de vida negado e isso foi divulgado no seu ambiente de trabalho. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de um prejuízo extrapatrimonial, determinou a reparação do dano moral nesse caso, porque se entendeu que aquela exposição não era necessária para cumprir aquele propósito. E é interessante porque, nesse caso, o STJ ele até passa um pouquinho ao largo da questão da discriminação. Ele não afirma categoricamente que houve discriminação, mas ele diz, esta decisão não deveria ter sido comunicada desta maneira que foi comunicada. Tá certo? Finalmente, a última sanção aqui a que eu gostaria de me referir é a execução específica. Aqui eu faço referência a um caso, entre outros tantos, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se recusou a contratação de seguro de saúde por um idoso, por uma pessoa que era muito idosa. Entendeu-se que aquela pessoa não poderia contratar o seguro e o TJSP entendeu que aquela discriminação, aquela diferença específica deveria contar como discriminação. Isso no julgado recente, no julgado de 2024. Aqui a gente tem um desafio bastante particular, que é o desafio de duas ações, duas condutas que contam com suporte jurídico bastante robusto. Em primeiro lugar, a recusa de contratar. Via de regra, em caráter geral, posso me recusar a contratar? Parece evidente que sim. Essa é a regra geral do direito dos contratos, esse é um dos sentidos da liberdade de contratar. Eu tenho liberdade para contratar ou para não contratar. Se o contrato não contiver os termos que eu desejo que o contrato tenha, eu simplesmente não contrato. Para contratos que são oferecidos em regime de mercado, em que não há um monopólio, ou seja, naqueles casos em que eu tenho a alternativa de contratar com outro agente, é perfeitamente possível deixar de contratar. Por outro lado, em casos em que eu admito a consequência jurídica aqui, que eu chamei de execução específica, de imposição daquele contrato, eu vou estabelecer um dever de contratar. Um dever de contratar que também tem um fundamento jurídico se a gente considerar o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, reparem que eu já tenho um dilema que aponta para o que eu indiquei como a terceira globalização do pensamento jurídico, que é aquele dilema de duas finalidades que são valorosas, ou seja, é valoroso permitir que as pessoas tenham liberdade de não contratar? Sem dúvida. É valoroso que, em certos casos, a recusa de contratar não seja admitida? Também é valoroso. A gente tem que encontrar um critério. Bom, esse critério já está insinuado pela legislação constitucional e infraconstitucional vigente quando essa legislação estabelece critérios para lidar com a discriminação e quando os tribunais aplicam esses critérios. Para não exceder no tempo, eu vou passar muito rapidamente sobre esses critérios para chegar à última parte aqui da minha comunicação sobre a proporcionalidade. Então, eu mencionaria aqui regras constitucionais a respeito de proibição de discriminação, casos em que essa regra, um caso em particular, em que a regra constitucional foi, a meu ver, de maneira problemática, mas foi aplicada diretamente a uma relação privada, e a mencionar também regras do Código de Defesa do Consumidor que protegem os consumidores diante da recusa de contratação e decisão judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que essa regra foi especificamente aplicada para contrato de seguro. Menciono também o tema 952 do STJ sobre reajustes no valor de planos de saúde aqui por conta de idade, um dos casos centrais aqui de potencial de discriminação. E, por fim, eu chego ao ponto com o qual eu vou encerrar aqui essa comunicação, que é a distinção entre uma diferenciação legítima e uma discriminação ilícita.
Idade e sexo biológico são os dois critérios mais comuns da atuária aplicável ao direito dos seguros. Ao mesmo tempo, esses são os critérios em que mais recorrentemente a discriminação se manifesta. Portanto, a gente tem aqui um grande dilema. De um lado, eu tenho um entendimento que pode ser considerado científico para lidar com uma diferença, e, por outro, eu tenho uma percepção que a gente poderia chamar de moral em sentido amplo e que é também jurídica em sentido estrito, de inaceitabilidade desses mesmos critérios. Como é que a gente lida com isso? Uma das alternativas metodológicas que tem sido referidas pela literatura e também pelos tribunais, pelo STF no Brasil em particular, aqui eu estou citando a própria professora Marinês, é o teste da proporcionalidade. Em que consiste o teste da proporcionalidade? Aqui em 2 minutos, é difícil de explicá-lo em 2.000 páginas, então em 2 minutos é mais difícil ainda, mas ele consiste em 3 etapas de análise. Numa primeira, a gente vai avaliar a necessidade daquela imposição. Será que eu preciso realmente recusar aquela contratação para garantir a finalidade protegida pelo direito? Em segundo lugar, será que aquela medida, no caso, a recusa de contratar, por exemplo, é a medida adequada para promover aquela finalidade? Em terceiro lugar, será que o resultado agregado daquela conduta será mais positivo ou mais negativo? Ou seja, os benefícios eles superam os custos ou eles estão atrás dos custos? Bom, existe uma dificuldade de aplicação em todas essas etapas, há dificuldades bastante importantes, sobretudo porque esse teste tem funcionado muito bem na doutrina e muito mal na jurisprudência. Os tribunais têm aplicado testes de proporcionalidade em hipóteses nas quais o teste não deveria ser aplicado, porque a gente tem regra jurídica que deve ser aplicada simplesmente, sem que nós façamos um juízo de proporcionalidade. Mas naqueles casos em que o juízo de proporcionalidade parecer inevitável, e esses são os casos exatamente em que nós possamos identificar 2 finalidades, ou 2 propósitos, ou 2 valores que entram em conflito e a respeito dos quais não há uma hierarquização inequívoca por parte do legislador, nesses casos eu posso aplicar esse teste. O teste parece fornecer um resultado minimamente controlável do ponto de vista racional de cada uma das decisões. Ou seja, eu olho para a decisão, eu entendo que havia valores em conflito nessa decisão, mas que o tribunal chegou de maneira racional, de maneira que eu possa reproduzir a um resultado aceitável. No entanto, aqui tem a última dificuldade, e com isso eu encerro a minha fala. Essa dificuldade decorre do fato de que a ideia de viés estatístico, a ideia de que a estatística não é neutra e não necessariamente vai apresentar uma sugestão objetiva da melhor conduta, ela não é nova. Faço referência aqui a um livro de 2012. Há muito material bibliográfico sobre isso. Portanto, quando eu elejo sexo biológico e idade como os critérios definidores, tanto para o exercício da liberdade de contratar, quanto para o exercício da liberdade contratual no campo do direito dos seguros, eu estou lidando com uma premissa que talvez não seja tão sólida assim. Nem sempre esses critérios vão ser os critérios mais próprios para que a gente possa fazer uma escolha juridicamente aceitável a respeito de um contrato. Em muitos casos, aqueles critérios podem, sim, apontar para o propósito que eu quero proteger, mas eles não serão os critérios decisivos. Eu vou precisar lançar mão de outros critérios e vou precisar aperfeiçoar os meus critérios atuariais e as estatísticas de que eu me valho para poder definir a minha política contratual. Com isso, eu encerro a fala, parabenizando mais uma vez a professora Judite pela homenagem e agradecendo o espaço. Obrigado. Agradeço imensamente a presença dos nossos panelistas e os participantes desse congresso, que têm contribuído de forma decisiva para o avanço do direito securitário no Brasil. Obrigada. Antes de declarar encerrado o painel, gostaríamos apenas, em nome da organização, entregar, enfim, um agradecimento pequeno, mas pelo ótimo painel que tivemos agora. Obrigada. 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 Retomaremos os trabalhos às 4h30.